Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 19. Saul procura matar Davi. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeça e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que eu deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul. E ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe.
Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe, até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Amém? Para refletir, o capítulo de hoje deixa bem claro que Saul não estava bem, espiritual e psicologicamente. O teste feito por Jonatas parecia ter provado que seu pai havia desistido de matar Davi. Mas a sua farsa logo seria descoberta e Davi se dividia entre fugir e se esconder e ficar na presença do rei e ajudá-lo a livrar-se do espírito maligno. Só que o último atentado de Saul contra Davi fez com que este percebesse o sério apuro em que se encontrava. Finalmente, o rei foi bem claro em suas intenções. Tomando conhecimento do paradeiro de Davi, Saul enviou mensageiros a Samuel e à casa dos profetas. O Senhor fez com que estes profetizassem e não cumprisse o mandado do rei. E após mais 2 tentativas frustradas, o próprio Saul foi no encalço de Davi, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Provavelmente a profecia fosse sobre o reinado de Davi, assegurando que não importasse o que Saul tentasse fazer, não conseguiria, porque o Senhor havia separado o menor filho de Jessé para um grande propósito. Sabem o que isto significa? Que não importa se a pessoa mais influente e poderosa esteja a intentar o mal contra um escolhido de Deus, ela não terá sucesso, que quanto mais procura fazer o mal, mais frustrada ficará. O profeta Jeremias já passou por algo parecido quando disse: todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece. Jeremias 20, 10. Davi havia se afeiçoado a Saul em íntima amizade, e ele poderia, sendo ungido de Deus e percebendo a malícia de Saul, tê-lo ferido, assim como fez com Golias e com tantos filisteus. Mas era sofrido para Davi pensar que o rei o odiava. Infelizmente, os piores inimigos muitas vezes são aqueles disfarçados de amigos. Na presença das pessoas, são agradáveis e dóceis, mas na intimidade mostram quem realmente são. E sabem qual foi o diferencial na vida de Davi e do profeta Jeremias? Logo após lamentar a triste perseguição, Jeremias escreveu: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Jeremias 20, 11. E vejamos o que diz o Salmo de Davi: com efeito, não é inimigo que me afronta, mas tu és homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmo 55, 12, 14, 21 e 23. O Senhor conhece todos os propósitos do coração
e vê muito além do que podemos imaginar. Deus sabe que o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque neles buscam refúgio. Salmo 37, 32, 33, 40. Se alguém que você considerava amigo hoje lhe maltrata, confie no Senhor. Davi confiou em Deus e agiu com prudência, fugindo na hora certa. Em nenhum momento revidou o mal, mas chega um momento em que evitar a amargura das pessoas e orar por elas é a melhor decisão a se tomar. Evite o confronto, fuja de palavras maliciosas e atitudes conflitantes. E se surgir oportunidade, retribua sempre todo o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 20 e 21. Amém?